Bom dia a todos, que sejam sempre muito bem-vindos nesta casa de Francisco de Assis, maravilhosa, essa casa que nos acolhe, que nos ensina, que nos protege, que nos orienta. Francisco de Assis é um exemplo puro, maravilhoso que Jesus nos deixou. Francisco de Assis, ele seguiu, ele fez tudo o que Jesus ensinou. Então, ele é uma alma assim maravilhosa. As orientações de Jesus, ele seguia todas. Ele é um anjo que nos acolhe, que nos ensina, que nos orienta, está sempre conosco. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Não Te Esqueças. Então vamos lá. É um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? E o título então é Não Se Esqueças. Então, como diz o título, esse capítulo nos fala como algo que não podemos esquecer. É o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, resumindo, é isso. Devemos seguir o que a doutrina espírita nos ensina. E não vamos nos esquecer, né, dessa orientação, que ela nos leva para a nossa evolução. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz nos faz lembrar também as responsabilidades que caminham junto com o nosso aprendizado. Então, muito que aprendemos, então nós temos que depois retribuir, não esquecendo os ensinamentos e fazendo, né, arregaçando as manguinhas e trabalhando. Esse conhecimento das leis divinas que chegam até nós, né, através dos espíritos superiores, dos missionários que encarnam na Terra vez por outra, né, sempre vem grandes e maravilhosos missionários nos orientando, nos dando, mostrando o caminho que nós devemos seguir, né? Do bem, do amor e da luz. E graças a Deus nós temos essa casa maravilhosa aqui em Bitinga, né? Que a gente aprende muito aqui, muito mesmo. Então esses missionários, eles chegam nos consolando, explicando, iluminando, arejando nossa casa mental, nosso mundo interior. Então eles nos dão todas as orientações. Então só basta seguir, né? Mas também eles nos mostram um certo peso, que é a responsabilidade. Então nós aprendemos, então nós temos a responsabilidade de seguir, né? De trabalharmos seguindo as orientações de Jesus. Mas se vivenciamos e entendermos as responsabilidades, né, se nós trabalharmos, se nós arregaçarmos as mangas do que nós entendemos, as responsabilidades se tornam mais leves, né? Se tornam mais leves e elas nos parecerão mais fáceis de seguir, né? Se nós fizermos a nossa boa semeadura. Nós temos o direito de escolher o lado que nós queremos ficar, né? E o livre-arbítrio, então, ele é maravilhoso por isso, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem. Então, aprendendo sobre Jesus, nós vamos seguir o caminho de Jesus, né? Então, as nossas boas semeaduras, então, se nós aprendermos direitinho, nós temos a responsabilidade de passar o que nós aprendemos, que não fique só para nós, né? E o livre-arbítrio, então, nos ajuda bastante nisso.
E nós também geramos influências ao nosso redor. Então, o que nós aprendemos, o que nós somos, o que nós fazemos, mostra a nossa possibilidade de seguirmos o bem ou não. Se nós seguirmos o bem, nós seremos um exemplo maravilhoso, né? Porque as pessoas que nós conhecemos, a nossa família, vão ver as nossas possibilidades positivas e nos seguem. Então, vamos escolher o caminho do bem, sempre, né? Então, nós geramos influência ao nosso redor, então a responsabilidade é grande. Então, devemos estar preparados para o nosso aprendizado e a nossa boa semeadura, que também virá a nossa colheita, né? Bom, de acordo com o livro aqui agora, nós temos o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: porque muitos dos judeus, por causa dele, né, de Lázaro, que foi no capítulo passado, do domingo passado, se falou bastante sobre Lázaro, e esse também vai falar. Então, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, eles iam e criam em Jesus. Então, Lázaro foi uma peça muito importante no caminho de Jesus e dos seguidores de Jesus, né? Então, aqui nos diz que Lázaro passou a ser um catalisador da mudança de muitas vidas, de muitas criaturas, muitos corações, não somente por ter voltado à vida através de Jesus, né, de um modo marcante, que Jesus ressuscitou Lázaro, né? E Lázaro, então, se tornou para muitos uma ponte de aproximação para com Jesus, porque eles viram Lázaro ressuscitado, melhorado física e moralmente, então eles começaram a querer saber o que aconteceu, o que de bom tinha acontecido ali, né? E então eles começaram, através de Lázaro, a seguir Jesus. Lázaro não voltou não só com a cura física, mas também com a cura moral. A sua expressão de harmonia moral de vivência do Evangelho fazia com que muitos corações, muitas criaturas encontrassem ali um caminho de acesso ao Cristo. E vamos ao texto agora que Emmanuel nos diz. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre Jesus, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, melhorados, irritando os fariseus, que eram contra isso, né? Os fariseus queriam todo mundo em suas mãos. E daí apareceu Jesus, que não concordava com os fariseus, né? Então, aqui nos diz o seguinte: muitos indivíduos, movidos pela curiosidade ou pelo interesse pessoal de também conseguir alguma graça, algum privilégio, ouviam Lázaro transformado por Jesus, e eles ficaram encantados com a mudança de Lázaro. Eles viam Jesus em Lázaro, e a partir dessa experiência voltavam transformados para o bem, para essa situação, mas essa situação não agradava, né, os fariseus. Quanto aos demais, ao povo de modo geral, viam o Lázaro ressuscitado a partir do toque de Jesus, da luz do Evangelho. Vão vendo então em Jesus um caminho a seguir. Então, eles observaram a mudança de Lázaro. Por que houve essa mudança de Lázaro? Jesus interviu ali. Então, o povo quis seguir Jesus, porque acharam que eles iam melhorar, que eles iam ter um pensamento melhor, ter um modo de vida melhor, esquecendo os fariseus um pouco, que queriam comandar tudo, né? Então, vamos ao texto.
Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. Ainda existe, né? Um querer mandar no outro aí, né? Ainda bem que Jesus nos deixou muito ensinamento, né? Então, a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. A morte do sentimento, ela é poderosa. Então, para o cristão, só há um gênero de morte, que é a consciência transviada, ou seja, a consciência que não segue as leis divinas. Então, só isso a gente já entende o que a gente tem que fazer. Seguindo as leis divinas, seguindo Jesus, seguindo as boas orientações, nós não teremos a nossa morte espiritual, a nossa morte intelectual, né? Então, nós não devemos afastar, então, das orientações de Deus. Então, quando me afasto da lei divina e quero me manter lá afastado da lei divina, eu alimento vícios e posturas que me mantêm longe. Então, eu estou nessa condição de Lázaro, como disse Emmanuel. Emmanuel nos diz o seguinte: é a morte do sentimento quando nos afastamos da lei de Deus. Então, quando nós nos afastamos dos ensinamentos, é a morte dos sentimentos, né? Nos tornamos pessoas vazias, pessoas sem um foco de vida positivo, né? Quando estou num processo de desejo de vingança, de ódio, de orgulho, de pedantismo, eu estou nessa situação de morte de sentimentos. Então, até que não é tão difícil a gente saber o que nós estamos fazendo. Quando nós agimos de um modo positivo, nós sabemos que estamos seguindo a orientação de Jesus. E quando nós nos afastamos desse pensamento, desse ensinamento, nós sentimos dentro de nós, no nosso coração, que nós não estamos bem. Então, o que nos resta? Seguir os ensinamentos de Jesus. Ele nos fortalece, ele nos deixa em pé, ele nos deixa forte emocionalmente e espiritualmente, né? Então, o Emmanuel também diz o seguinte, que essa parte negativa, então, é a sombra dos pesadelos intelectuais. Então, é isso que a gente acabou de falar. Quando nós nos dirigimos no caminho que não é ideal, o nosso emocional, o nosso corpo sente isso, né? Então, nós devemos realmente seguir os bons ensinamentos. O indivíduo se prendeu numa nuvem de sombras, de ilusões, né? Numa caverna que ele mesmo formou. Então, o livre-arbítrio está aí, a gente escolhe o que a gente quer fazer, que lado que a gente quer ficar, né? E ele então se acha o máximo da expressão, do saber, do poder, né? Tem pessoas assim, que são negativas e se acham os donos de tudo. Mas não é bem assim, né? E isso, então, é a morte do sentimento, seguir pelos caminhos errados. Há, então, uma estagnação no nosso processo evolutivo, com certeza. Se nós não temos o pensamento livre, o pensamento direcionado para os ensinamentos de Jesus, nossa, como eu disse, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual sente essa mudança. Então, nós temos que saber escolher o nosso caminho. Então, Jesus é o caminho, né? Seguir o Evangelho. E Jesus, eu achei tão linda essa frase, Jesus nos ativa a pulsação para a vida. Quando a gente chega aqui no centro e olha aquela imagem ali, eu fico muito emocionada, eu acho maravilhosa. Então, ela muda o nosso pensamento,
ela muda a nossa maneira de... Às vezes a gente chega cansado, né, com pressa. Olha ali, meu Deus, a gente já está em outro patamar, né? Então, vamos seguir os ensinamentos dele. De acordo com Emmanuel, também nós temos o seguinte: muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação, do pessimismo. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado por Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes, das atitudes do Lázaro, né, que a gente já falou. Então o povo começou a seguir Lázaro, porque viu que ele foi abençoado. Então eles queriam saber o que aconteceu com Lázaro. E todos, então, desejam conhecer-lhe as modificações. Por que Lázaro mudou tanto assim? Então, como nós já falamos, a vida que muda para melhor começa a chamar a atenção. Mas isso é normal. Quando a gente vê uma pessoa com um carrão, quando vê uma vida diferente, a gente já quer saber o que está acontecendo. Por que ela teve essa mudança, né? Ou também quando ela decai muito, quando a pessoa decai muito nas suas atitudes, todo mundo, a cidade inteira já quer saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? E isso não está errado, né? Não faz nada certo. E uns por curiosidade e outros por querer desmascarar o indivíduo. Também vem a inveja aí, né? A inveja pega aí também. Outros, já mais evoluídos, eles revelam interesses mais dignos, mais profundos, mais sinceros para analisar aquela mudança de Lázaro, no caso aqui, né? Então, os mais evoluídos, eles não vão pensar mal, eles vão pensar o bem do que aconteceu com aquela pessoa para ela ter essa mudança que teve. Então, quem cresce pelo testemunho, pelo bem, chama logo a atenção. Ele pode então receber mais ataques, mais curiosidade, mas no bem vai influenciar mais vidas que o seguirão. Um exemplo simples agora dessa questão. O Douglas, na segunda passada, falou sobre a candeia e o alqueire, né? Então, esse exemplozinho simples é o seguinte: a candeia, se colocada no alto, ela vai iluminar muito melhor, muito mais, do que se ela for colocada em lugar baixo, né? Então, aqueles que têm bons pensamentos, boas atitudes, bons exemplos de vida, é como a candeia no alto. Todos querem saber o que aconteceu no bem, né? Isso depende da colocação, depende da atitude que a pessoa do bem toma. Então, vamos continuar aqui. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Então é assim, nós temos que entender o Evangelho, temos que entender os ensinamentos, para nós evoluirmos também. E muitos que estão próximos de nós, nossos conhecidos, pessoas também de nossa família, já podem até ter ouvido falar de Jesus de um modo superficial. Porque se a gente conversar com muitas pessoas, a gente vai ver que uns conhecem profundamente a vida de Jesus, outros conhecem também e seguem, mas tem uns que Jesus não tem muito significado para eles, infelizmente. E são esses os irmãos que devemos mostrar um bom exemplo,
para que eles comecem a entender que o bem é necessário, que amar a próxima é necessário, né? Então, já ouviram falar de Jesus, mas de um modo superficial. Não se dedicaram a se aprofundar no conhecimento das leis divinas, né? Então, a leitura é um bom método para a gente conhecer o bem, né? O estudo, a entender o que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou e que nos ensina até hoje. Há 2000 anos atrás, Jesus nos deu um exemplo. Ele não escrevia nada, mas ele agia, ele fazia, como Francisco fez. Francisco se olhou, se mirou no trabalho de Jesus e ele fez, ele não deixou nada escrito também. Francisco foi um exemplo, assim, maravilhoso, né, do ensinamento de Jesus. Aí, entra então a responsabilidade, né? Se nós aprendemos, se nós evoluímos, nós temos então a responsabilidade de passar isso para frente também, né? Então, nós temos a responsabilidade de apresentar Jesus a esses corações vazios, a essas pessoas que não têm conhecimento do amor ao próximo, né? Então, como dizia Francisco, cuidado com tua vida, porque para muitos ela, a vida, poderá ser talvez o único evangelho que você vai ver. Então, se você tem a oportunidade de estudar, de ler e aprender, agradeça a Deus essa oportunidade. Agora, existem muitas pessoas que não fazem dessa maneira. Então, elas vão aprender com as dificuldades da vida, né? Porque a vida, ela tem seus altos e baixos. Então, com as dificuldades da vida, eles vão aprender também, mas demora muito mais, né? Às vezes várias encarnações. Então, nós temos que realmente aproveitar a oportunidade do estudo, de vir nesse centro maravilhoso, escutar pessoas falando coisas maravilhosas, né? Jesus nos ensinando o nosso caminho. É fácil? Não é tão fácil, não. Mas depende da força de vontade da gente, de seguir o bem, né? Então, a espiritualidade bondosa, ela age de maneira que indivíduos mais evoluídos vão ter de aproximá-los ao Cristo. Então, o que a gente já falou, aqueles que já têm uma evolução maior, melhor, têm a responsabilidade de ensinar o próximo, né? Com palavras, com gestos, com atitudes, né? Para o caminho sempre do bem, do amor e da luz, né? Então, é por meio daqueles que estão acolhendo e se transformando à luz de Jesus. Há aqueles também que estão se transformando agora, que eram orgulhosos, né? E agora estão mais humildes. Então, quem soube aproveitar a oportunidade do aprendizado, né? Quem não tinha conhecimento nenhum das orientações de Jesus, agora tem. Então, eles se transformaram, como Lázaro, né? Eles estão menos orgulhosos, estão mais humildes, mais modestos, mais cordatos e mais ponderados. E agora estão começando a pensar no próximo também, né? Portanto, muitos se aproximaram de Lázaro e encontraram em Lázaro a sua porta, o seu exemplo para a renovação. Jesus é a realidade prática para a vida, é mestre vivo, ele não é lenda, Jesus não é história e não é mitologia, e não é adoração. Jesus é vida, é vida. E ele, com suas atitudes, nos deixou exemplos maravilhosos, só não segue quem não quer, né? Voltando ao texto aqui. Então, serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão
a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, estás em tuas mãos. Continuaremos nos recintos da morte ou levantaremos para a edificação dos que te rodeiam? Então, muitas criaturas têm uma visão estereotipada, uma visão esquisita, né? Não autêntica de Jesus. Conhecem superficialmente, né? Do Evangelho também, do cristianismo também, que foi sendo apresentado ao longo dos séculos e até hoje tem uma visão muito tênua, muito fraca da mensagem do Evangelho. Mas Deus colocou Jesus ao seu lado e então os horizontes vão se abrindo. Então, a partir de Jesus, há 2000 anos atrás, as situações começaram a mudar, os pensamentos começaram a mudar, começaram a se tornar mais leves, mais suaves e não tão primitivos como antes de Jesus, né? Jesus disse a Públio Lentulus: está em suas mãos, está em seu querer, permanecer na morte ou acolher o sol da vida. Está em suas mãos. Então, o livre-arbítrio aí é um método fantástico. Então, vamos seguir Jesus, vamos ler, vamos estudar, vamos seguir sempre o bom da vida, né? O que Jesus nos ensinou. E eu estava lendo um livrinho da Nilceia, e eu vi uma mensagem, é rapidinho. É uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá. Tenha sempre em mente que a pele enruga, o cabelo embranquece e os dias convertem-se em anos. Mas o que é importante não muda. A sua força e convicção não tem idade. O seu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de cada linha de chegada, há sempre uma partida. Atrás de cada conquista, vem um novo desafio. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudade do que fazia, volte a fazer. Não viva de fotografias amarelecidas. É tão bom ver fotografia antiga, né? Mas a gente tem que não ser tão materialista assim. Continue quando todos esperam que desista. Essa frase é forte. Continue quando todos esperam que desista. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha respeito por você. Não fique se colocando, eu sou coitadinho, né? Tenha força. Quando não conseguir correr através dos anos, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se deixe deter. Só essa frase eu achei assim fantástica. Então, meus amigos, vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo, vamos continuar seguindo esse caminho, né, que Deus nos ensinou, que Jesus nos passou, que só assim nós conseguiríamos ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais direcionada ao bem. Então tenham todos um bom domingo, uma semana maravilhosa, de muita saúde e muita paz. Que assim seja.